Bem, pessoal, bem-vindos à aula 2 de Administração de Empresas, onde a gente vai falar um pouco da evolução das teorias administrativas, ou seja, de como o conceito de o que é administrar mudou com o passar do tempo. Com o passar da aula, a gente vai perceber que cada tipo de teoria administrativa tem uma determinada ênfase em um aspecto da administração. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver a ênfase nas tarefas e a ênfase na estrutura. E para finalizar, na aula 3, a gente vai continuar vendo mais algumas teorias sobre o assunto. Como eu tinha dito na primeira aula, essa matéria ela é útil também não só para pessoas que estão administrando uma empresa, por exemplo, mas se você tem um grupo de estudos, se você tem uma organização estudantil, enfim, qualquer coisa, você pode tentar aplicar esses conceitos. Essa aula é um pouco mais histórica, então talvez isso pareça um pouco mais difícil de fazer na primeira visão, mas ainda assim é interessante entender como esses conceitos foram mudando com o tempo e perceber que não é uma mudança tipo, a gente não abandona um conceito e muda para outro, mas sim a gente vai melhorando nossas interpretações e juntando as coisas. Então, você pode analisar tudo que vai ser dito e ver aonde isso se encaixa ou não no tipo de administração que você tem que fazer para poder, avaliar o que pode ser útil para você ou não. Então, mantenha uma mente aberta para estudar tudo que a gente vai ver aqui. Para estudar, então, a teoria geral da administração, a gente vai ver que existiram 6 escolas ou fases principais, como eu disse, cada uma com um foco, com ênfases em pontos principais diferentes. Como eu tinha adiantado já, essas visões podem coexistir, uma não necessariamente anula a veracidade da outra. São todas visões baseadas em modelos reduzidos de estudo, que foram simplificados para tentar retratar a realidade. Então é óbvio que nem tudo é perfeito, nem tudo é exato, mas é interessante a gente analisar como cada modelo tem pontos positivos e negativos e, como eu tinha dito, como a gente pode aplicar isso, seja lá no que você estiver fazendo. A primeira escola que vai ser vista tem como ênfase as tarefas. Para a teoria da administração científica, que é a primeira que vai ser estudada, o objetivo da administração era reduzir custos, pagar melhores salários e utilizar, como o nome diz, métodos científicos como observação e mensuração, medidas, para poder fazer essas melhoras. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar de Taylor no ensino médio, quando a gente estudou história, por exemplo, Revolução Industrial, esse tipo de coisa. Ele era um engenheiro mecânico, então talvez por isso que ele tenha essa visão um pouco mais mecânica, um pouco mais focada na linha de produção da administração. Como que aqueles objetivos iam ser alcançados? Através do oferecimento de melhores condições de trabalho, planos de incentivo salarial e, por exemplo, prêmios por produção, de número de peças, além o ponto principal, a padronização do trabalho através da criação de procedimentos e métodos gerais. É a parte mais científica essa daqui. Uma dessas técnicas é o estudo de tempos e modos. Ele é baseado na observação e na divisão do trabalho em atividades mais simples e repetitivas. Então você pega um procedimento e fragmenta ele em várias partes, menores, mais simples e repetidas. Essa divisão era feita de diversas formas, e a melhor maneira que fosse observada seria o método padrão para ser reproduzido por todos os funcionários de uma fábrica, por exemplo. O método era até mesmo cronometrado para se obter um tempo padrão e poder saber se o funcionário estava dentro ou fora desse tempo, por exemplo. A vantagem disso, obviamente, era a maior previsibilidade do trabalho, então todas essas ferramentas permitiam analisar como é que a produção estava indo e quem estava dentro ou fora desse padrão. Dando um exemplo bem besta, seria, por exemplo, o estudo da preparação de um hambúrguer em uma lanchonete. Quais são os procedimentos que existem nisso? Sei lá, tirar o hambúrguer do pacote, colocar ele na chapa, virar o hambúrguer depois de um tempo, montar o lanche e enviar para o garçom. Cada uma dessas tarefas ia ser executada por maneiras diferentes em um teste, e cada maneira ia ter o seu tempo de execução medido, até que fosse encontrado um melhor procedimento padrão que ia ser aplicado a todos os funcionários. Era mais ou menos isso. Quais são os princípios desse tipo de gestão? O planejamento, que tinha uma forte base na ciência, como a gente viu, sem improvisação, então era tudo bem metódico, tudo bem programado, O preparo seria selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e treinar eles para produzir mais e melhor, ou seja, produzir de acordo com o método, melhor que foi identificado. A execução era feita através da distribuição de tarefas e cargos, como a gente viu, o trabalho era segmentado em tarefas menores, elas eram distribuídas, entre os cargos da hierarquia.
E a parte relacionada ao controle, né, que a gente falou bastante, é justamente seguir esses métodos e tempos padronizados. Como eu tinha falado, esses não são princípios ultrapassados, por mais que seja a primeira escola que a gente está estudando, eles podem ser aplicados hoje em dia dependendo do tipo de organização ou de empresa que você está gerindo. Por exemplo, eu posso medir as rotas e os tempos que cada empilhadeira demora para fazer cada rota, até encontrar uma rota padrão que pode ser aplicada a todas para poder ter essa economia. Isso é um princípio de Taylor. Outro conceito que normalmente a gente vê no ensino médio, na parte de Revolução Industrial, é o Fordismo. Foi uma inovação na organização do trabalho e ele tinha como base a produção do maior número de produtos, com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. O Fordismo se baseia na aplicação dos princípios de Taylor que a gente viu, principalmente na produção de automóveis. Com a reorganização dos métodos que ele fez em algumas fábricas, o tempo de produção de um Ford Modelo T, né, que era um carro, caiu de 12 horas para 1 hora e meia. Então pode ter certeza que isso foi muito revolucionário para qualquer fábrica, né, essa nova maneira de se organizar e de produzir. Quais são as críticas a esse tipo de modelo de visão da administração? Ela é microscópica, ou seja, você analisa cada etapa do processo detalhadamente, mas não vê a empresa como um todo. Como a gente falou, ela é focada somente no trabalho, né? Somente na parte produtiva. Também é mecanicista, ou seja, ela vê os fatores da produção e da mão de obra como se fossem engrenagens de um relógio, né? Não são pessoas produzindo coisas, são todas engrenagens que têm que ser perfeitamente geridas ali de acordo com o padrão, senão elas estão erradas. Outra crítica é o materialismo, porque o interesse do trabalhador, né, que tinha aqueles incentivos salariais por produção, por exemplo, era visto apenas como existente por causa do dinheiro que ele recebia. Então, o trabalhador ele era, né, ele estava lá pelo dinheiro, não porque ele queria, não porque ele gostava daquela profissão, era apenas pelo dinheiro. Essa desumanização do trabalhador é muito bem representada em um filme muito famoso, né, do Chaplin, que é Tempos Modernos, em que a gente vê exatamente esse tipo de linha de produção acelerada com tarefas repetitivas e os trabalhadores ali, né, sofrendo para acompanhar o ritmo de produção. Passando um pouco para outras escolas e teorias, a gente vai dar ênfase nas estruturas agora. A teoria de Fayol, ou teoria da administração clássica, via a empresa como uma organização formal. Agora, ela levava em conta as relações e funções de todos os empregados da empresa. Fayol desenvolveu vários princípios administrativos que teoricamente poderiam ser aplicados a qualquer situação e na empresa como um todo, não só na parte das tarefas como a gente tinha visto. Quais são os principais princípios de Fayol? A divisão do trabalho dizia que cada parte da empresa tinha que desenvolver uma tarefa específica. Com isso veio essa palavra difícil aqui, a departamentalização, ou seja, a divisão física das pessoas em setores ou em departamentos dentro da empresa. O objetivo era agrupar pessoas com tarefas parecidas. Isso é uma coisa que a gente vê até hoje em muitos lugares. Tem o departamento financeiro, o administrativo, o jurídico, o de produção, o de atendimento, o RH, enfim, esse tipo de divisão. Percebam então como Taylor se preocupava mais com a linha produtiva e Fayol tinha uma visão um pouco mais ampla, né, dessas relações entre as partes da empresa. Quanto à autoridade e à responsabilidade, ele via que a autoridade vem com a posição ocupada, né, na hierarquia, e a consequência dessa autoridade é a responsabilidade. Ele também dizia que cada pessoa tem que receber ordens de apenas uma pessoa e a autoridade estava disposta em níveis sucessivos. Então é aí que a gente vê aquela hierarquia clássica, né? Eu vou apresentar uma imagem para vocês depois mostrando um pouco melhor isso. E a coordenação era a distribuição do esforço ao longo dessa hierarquia, né? Uma distribuição ordenada. Ela era feita buscando uma ação uniforme em prol do mesmo objetivo em toda a empresa. Quais eram as funções básicas da empresa, né? Coisa que a gente pode ver aplicado até hoje em dia? A parte técnica, ou seja, da produção dos bens ou serviços, a parte comercial de compra e venda, a financeira que gerencia o capital, né, os recursos da empresa, a parte de segurança para a proteção dos bens e das pessoas que estão ali trabalhando, as ciências contábeis, como por exemplo fazer inventário, registros e estatísticas de acordo com cada tipo de produção, e a parte da administrativa que tem como visão, né, olha só, coordenar todas as outras áreas. O que eu tinha falado da hierarquia, né, dessas funções da empresa,
é que uma pessoa recebe ordens apenas de uma outra pessoa. Então a gente tem o presidente aqui em cima e os diretores recebem ordens apenas dele. Os gerentes recebem ordem apenas de um diretor. O chefe apenas de um gerente. Então observem que forma uma pirâmide, né, que a gente já está acostumado, em que um cargo recebe ordem apenas de uma pessoa superior. Uma outra teoria que está dentro dessa escola, né, mais focada na estrutura, é a teoria de Weber da burocracia. Ele parte das ideias de Taylor e de Fayol e desenvolve um modelo voltado para a racionalidade e o uso eficiente de recursos. Como eu tinha dito na primeira aula, a administração ela tem a participação de várias ciências dentro dela, então olha só, Weber ele era um sociólogo e ele está aqui falando de administração, né? Então olha só, uma ciência diferente, os outros eram, né, normalmente engenheiros, e aqui a gente tem um sociólogo. O que que você pensa quando você ouve burocracia, normalmente, né, hoje em dia? É papelada, coisa chata, né? Processos chatos e enrolados e preencher formulário, enfim. E é mais ou menos isso daí mesmo. Quais são os princípios da burocracia ideal para ele? A formalização, ou seja, descrever todos os procedimentos por escrito, então normas, regimentos, regulamentos, papelada e assim vai. A impessoalidade, ou seja, o foco nos cargos e não nas pessoas, porque as pessoas passam, né, os funcionários trocam, mas os cargos permanecem, e isso acaba perpetuando a estrutura da organização. Outro princípio é a seleção por qualificação, então a completa eliminação da pessoalidade de um processo seletivo, através de testes, de concursos, de provas, né, que a gente também está acostumado hoje em dia com isso, e as promoções por mérito. O penúltimo princípio é a separação de propriedade da administração. Então, os recursos que você usa, eles são da organização, não dos funcionários. O diretor da empresa administra ela, mas ele não é dono dos recursos dela. Um exemplo disso é que a mesa que você trabalha não é sua, mas sim da organização. Então, é aquela visão que você não pode ficar personalizando a sua mesa, botar um monte de coisa, né? A mesa ela é da empresa. Então, você deve um certo nível de respeito, de formalidade ao seu ambiente de trabalho. E por último, a profissionalização dos funcionários, ou seja, formar funcionários especialistas que ganham salário de acordo com a sua posição e eles vão seguir uma carreira dentro da organização, né? O cargo vai definir ele. Então, quanto melhor ele for, quanto mais formado, mais especialista ele for, mais ele vai progredir dentro dessa carreira e vai ser definido, né? A qualidade dele vai ser definida pelo cargo que ele ocupa. Quais são as vantagens da burocracia? Existe a eficiência no uso dos recursos, que é justamente o que o Weber focava, e é um modelo razoável para lidar com organizações grandes e complexas, que tem muita coisa para ser pensada, para ser organizada, então a papelada acaba dando uma ajuda nessa organização. Quais são as críticas? Em alguns momentos pode ocorrer aquele excesso de formalismo que a gente comentou, da papelada, né? A pessoa enterrada ali no monte de papel e regra. A impessoalidade e rigidez também são pontos que podem ser considerados negativos em algumas situações, além da rotina rígida que gera uma certa resistência à mudança. Então, tem a progressão na carreira, né, mas você fica preso a todos aqueles procedimentos repetitivos e cheios de formulários que você meio que se acomoda naquela função. Bem, com isso a gente termina a análise dessas duas primeiras escolas. Na próxima aula vai ser a continuação, em que a gente vai ver mais três. Eu espero que tenha dado para entender bem, né, o conteúdo e que você mesmo não tendo uma empresa, como eu disse, tenha conseguido identificar alguma coisa que pode ser útil para você, algum conceito que você tem que tirar da sua organização ou colocar, né, enfim, avaliar as vantagens e as críticas justamente para poder fazer uma mudança e aplicar no seu dia a dia. Se você gostou, não esquece de apoiar o canal. A gente tem as doações que podem ser feitas para o Movimento Tonin para poder comprar mais material, comprar equipamentos melhores para poder produzir mais vídeos mais diversos aqui no canal. Não se esqueça também de se inscrever, dar joinha, me seguir nas redes sociais, mandar o vídeo para outras pessoas que podem ser ajudadas por ele e conferir os outros conteúdos do canal que vão além, né, da parte de conteúdo de matéria de faculdade, mas a inteligência emocional, conceitos de educação e por aí vai. Então é isso, vejo vocês na próxima aula e até lá!